trabalho na Petrobras. Em relação aos desafios, né, de recursos humanos, uma coisa que eu tenho observado, né, uma visão particular, não sei, é isso que eu queria saber, é que tem uma escassez muito grande de profissionais de nível técnico, né? Então, sei lá, técnico mecânico, técnico elétrico. As pessoas saem da escola e não pensam em ir para uma escola técnica, elas focam numa faculdade, né? Dificilmente alguém diz, não, eu quero ser técnico. Hoje em dia as pessoas até podem fazer, mas ou porque precisam entrar no mercado de trabalho, ou como uma etapa, né? Eu mesma estudei na escola técnica, e lá nos meus 15 anos, 14, 15 anos que eu estava lá, eu já tinha, embora eu seja administradora, mas na época que eu estudava lá, eu pensava, não, vou fazer técnico em eletrônica e depois engenharia eletrônica. Era como se fosse uma etapa mesmo normal. A visão lá, o senso comum era esse. E o que eu tenho observado na Petrobras é que isso tem causado problemas, porque você faz no caso aí é a realidade que eu conheço, se chama Petrobras, né? Com essa quantidade de investimentos, a quantidade de obras, a gente precisa de pessoas que façam, que botem a mão na massa. E é muito comum você ter profissionais que entram como técnico e 2 anos depois viram engenheiro, por exemplo. Eu sou um exemplo, né? Eu estou falando isso porque eu sou um exemplo. Eu comecei como técnica administrativa, quando eu já estava na faculdade, 6 meses depois de formada, eu virei administradora. Então, assim, para mim foi bom, foi muito bom, para a empresa também que precisava, mas a área que eu saí perdeu uma pessoa que botava a mão na massa. Então, uma coisa que eu tenho observado bastante é isso, é essa falta. No caso da Petrobras, a gente tem refinarias sendo feitas, obras sendo feitas, e a gente não tem caldeireiro, não tem soldador, não tem, sejam profissionais próprios, seja realmente o que a gente contrata, né? Tem uma escassez disso. Então, eu queria saber essa opinião de vocês, se vocês veem isso como uma tendência mesmo do mercado, como um desafio para a RH. A questão do PROMIP surgiu exatamente por causa disso, mas eu queria ter uma visão melhor disso da parte de vocês. Na verdade, o grande apagão de mão de obra, quando a gente fala, está focado nessa mão de obra técnica aí, né? E, na verdade, a gente está carregando um histórico de considerar uma profissão menor, sempre que tinha técnico escrito, né? Técnico de alguma coisa. O sonho da pessoa era sempre uma graduação, não é isso? Não é ligação, não. É alarme para tomar remédio para a garganta. Porque ele só toca, não está tocando o telefone, só o alarme. Então, o que acontece? É um histórico de considerar a profissão técnica uma profissão menor. Então, pensa bem, quem é hoje, até agora, da classe média, que se imaginava fazer um curso técnico para exercer o técnico? Porque você fez o curso técnico como um caminho para a graduação. Mas hoje a classe média pensa nisso como uma possibilidade concreta? Não. Isso não é realidade em todos os países, não é realidade nos Estados Unidos, nem na Europa. E isso tem um traço cultural, só que, como todo traço cultural, ele tem origem numa verdade que funcionou durante muito tempo. Você forma uma cultura com coisas que sempre funcionaram no passado. E qual era isso? O salário não compensava. Não é isso? Então, assim, um grande motor disso vai ser o mercado, o salário vai aumentar muito. Em alguns casos, o técnico ganha mais do que até alguém graduado, não é isso? Porque o técnico ganhando menos, o que acontecia? Ou ele perde para a graduação, porque é a única maneira de ele conseguir receber mais, e, por incrível que pareça, fazer um curso de graduação numa universidade, montar um curso, é mais barato do que um técnico que precisa de uma baita de uma instalação, às vezes. Concorda? Então, às vezes, você vai fazer um curso de administração, precisa de sala de aula, professor e giz. Você vai fazer um curso de técnico em eletrônica, imagina equipamento que você tem que ter investimento numa escola dessa. Então, ou ele ficava entre ir para ser um graduado em alguma outra área, ou ele ia trabalhar como vendedor, por exemplo, que ia ganhar mais e ia ser mais rápido. Então, o mercado é a resposta a isso, e o Brasil tem que começar a certificar mais. Todas as áreas que se dizem técnicas têm que começar a certificar mais. E outra coisa, tem que começar a cooperativar mais. As empresas têm que começar também a procurar cooperar mais para desenvolver os mercados. Tá certo? Individualmente, esse problema é muito grande para alguém resolver sozinho. Mesmo a Vale sendo grande, ela sabe que é muito difícil resolver sozinho isso. Só para ilustrar aqui, eu acho que o problema básico mesmo está no salário.
Porque a gente vê, eu, quando comparo uma fábrica da L'Oréal aqui no Brasil, a fábrica da L'Oréal na França, aqui no Brasil existe uma disputa muito grande para você ser um gerente. E na França, como a diferença salarial entre um gerente, um técnico e um supervisor, ela é muito pequena, as pessoas não querem ganhar um pouco mais para assumir uma responsabilidade enorme. Então, eu acho que a gente está caminhando para isso mesmo. Com a demanda começando a aumentar por técnico, o salário vai aumentar. E aí vai começar a ser uma posição almejada pelas pessoas. Pessoal, a gente está no horário, mas, assim, Fábio, muito obrigado. Eu acho que pela discussão, pela sua apresentação, eu vejo que no SEBEC a gente tem um espaço de agregar valor no sentido de ajudar com a captação e retenção de talentos na área de suprimentos. Então, a questão da certificação, esse é um objetivo que a gente tem. A gente ainda não conseguiu concretizar, mas eu acho que ano que vem a gente vai fazer isso. O SEBEC, até hoje, a gente viveu uma estruturação para ter condição financeira de estar aqui estável, de ter um quadro de funcionários, de ter um quadro de sócios, e agora a gente conseguiu estabilizar e a ideia é crescer. Então, a gente tem uma conversa aí com representantes, conselhos de compra de outros países que já têm um modelo de certificação, que é um modelo de certificação da Federação Internacional. Então, isso vale para o mundo todo. Quem tem essa certificação vai poder atuar na Europa, vai poder atuar nos Estados Unidos. E a gente quer trazer isso para o Brasil, esse é um grande objetivo para o ano que vem. Então, a gente já tem conversas com a Navy, que vai estar amanhã aqui palestrando, o Flávio Taioli está ali representando, tem conversa com o ISM, que a Catherine faz parte também. A gente já tem uma série de treinamentos extracurriculares que eu falei aqui na abertura, que já ajudam, mas mais do que isso, se a gente tiver uma empresa ou outra que precise de algo específico, a gente já começou esse ano a entender a demanda dessa empresa e, dentro dos profissionais que a gente tem, que são profissionais de mercado, montar um curso que a gente possa adaptar à necessidade da empresa. A Aline é diretora de capacitação do SEBEC, depois ela me complementa aqui, mas desde já eu queria agradecer ela pelo esforço. O Porto é instrutor do SEBEC, e aí é uma provocação que eu queria fazer. Eu gostaria de ver vários diretores de suprimentos das empresas no Brasil dando aula, instruindo os mais jovens, aqueles que estão entrando, né? E a gente tem dificuldade, às vezes, de captar, porque a gente quer alguém com experiência. Então, desde já, agradecer e falar, o caminho está aberto. É um objetivo nosso estar capacitando os profissionais, principalmente aqueles que estão chegando para a função. Então, é só nos procurar. E esse ano, sim, o SEBEC atuando com a certificação, a gente quer trazer essa certificação internacional para o Brasil. E aí, Fábio, eu acho que a gente tem um potencial grande de fazer uma associação, uma parceria com a Associação Brasileira de Recursos Humanos, para junto você ajudar a gente a ter o caminho das pedras, que universidades ir, como fazer, como ir lá explicar o que é compras, como atrair, mostrar os desafios, mostrar o potencial que essa área tem e seguir esse caminho e evitar aí qualquer tipo de apagão de mão de obra na função, né? Queria agradecer a todos, obrigado, Ricardo, obrigado, Aline, obrigado, Fábio.